O mundo começa antes da humanidade sequer existir. Quando nós chegamos a esse mundo através dos longos processos de evolução biológica, nossos antepassados começaram a fazer perguntas, coisas que nenhuma outra espécie viva fez. Nós olhamos para o céu, olhamos para a água, olhamos para a terra, olhamos outros animais e fazemos perguntas. Olhamos para as estrelas e queremos saber o que elas são, do que elas são compostas. Isso nos fez o grande diferencial de todos os seres vivos. Nós aprendemos a perguntar o porquê. O porquê sempre conduziu a nossa humanidade, sempre nos fez dar um passo além de outras espécies. Nos fez entender o mundo, entender o que nos cercava e utilizar esse conhecimento para melhorar nossa própria vida. Olhamos as estrelas e tentávamos entender. Eram deuses, eram pequenas bolas de fogo. Afinal, o que seriam as estrelas? Até que vimos o nosso próprio Sol. Nosso Sol, que é uma estrela de quinta magnitude, mas é tão estrela quanto todas as outras, seja Aldebaran, Alfa, de Centauro, Betelgeuse, não importa, são estrelas. E essas estrelas são como o nosso Sol, algumas mais fortes, outras mais fracas, algumas muito maiores e outras muito menores. E nós perseguimos todas essas perguntas, e tudo isso foi formando o nosso conhecimento. Esse conhecimento foi se acumulando ao longo de séculos, ao longo de milênios. E isso fez com que o nosso conhecimento aumentasse cada vez mais. Até que passamos a organizar esse conhecimento. Esse conhecimento que no grande latim é conhecido como scientia e que quer dizer ciência. Essa ciência que nos faz compreender o mundo e melhorar a nossa vida. Essa ciência que nos faz combater as doenças, construir máquinas, mandar o homem às estrelas. Ainda não chegamos até as estrelas, muito mal chegamos até a Lua, mas conseguimos mandar sondas para outros planetas. Mandamos a Voyager para além dos confins do Sistema Solar e agora a New Horizon para Marte, o planeta vermelho. Mas nós estamos tentando buscar entender porque Vênus é Vênus, porque Marte é Marte e porque a Terra se transformou a Terra. Tentamos entender cada isso através de simples perguntas. Por que o Sol brilha? Por que as nuvens são brancas? Por que o céu é azul? E temos esse grande oceano. Tentamos entender cada uma dessas coisas. Ao longo de todo esse processo, nós fomos criando métodos, nós fomos criando técnicas, até para organizar esse pensamento, essa ciência, todo esse conhecimento. Nós precisamos de um método que conduza o nosso pensamento científico. Para isso nós temos o chamado método científico. O método científico é o que conduz tudo isso. É a receita do bolo que nos orienta para produzirmos um conhecimento mais preciso. E tudo começa com uma ideia, o que nós chamamos de hipótese. Uma hipótese é uma ideia que nós formulamos. Como as coisas acontecem? Por que acontecem? E se? A grande pergunta. Quando nós olhamos algo acontecendo e nós nos perguntamos, o que está acontecendo ali? O escritor de ficção científica Isaac Asimov dizia que a grande frase nunca foi eureka, e sim olhar para algo e dizer assim, engraçado, o que está acontecendo? Então nós procuramos responder isso. Nós procuramos responder através de uma ideia. Nós temos uma ideia e formulamos uma hipótese. Mas só uma ideia não basta. Nós precisamos comprovar isso. E essa hipótese vai passar pelo crivo do método científico. Nós vamos tentar não só comprovar, mas também derrubar. Nós vamos tentar argumentar se aquilo que nós idealizamos tem validade ou não. Se aquilo é válido ou se não é. Nós tentamos criar alguma ideia, alguma explicação básica. Nós chamamos isso de leis científicas. Então, por exemplo, se eu vejo algo cair no chão, eu posso simplesmente dizer,
Bom, algo caiu porque alguma força puxou para baixo. Então eu posso dizer que há uma lei matemática chamada lei da gravidade que faz uma expressão que me explica por que essas massas caem. Seja uma maçã, seja um martelo, seja uma abóbora, seja nós mesmos. E essa fórmula matemática, criada por Isaac Newton, vai nos explicar o porquê acontece, como acontece. Vai me dar todo o cálculo matemático. Só que Newton era meio safado nesse sentido, já que ele nunca explicou o porquê que a gravidade acontece. Por que as coisas são atraídas para a Terra? Por que a Terra gira ao redor do Sol? Por que a Lua gira ao redor da Terra? Por que Júpiter e Saturno têm aqueles satélites todos? E Saturno, os seus brilhantes e bonitos anéis. Através da teoria da relatividade de Albert Einstein, conseguimos explicar isso. Corpos de grande massa produzem uma deformação no espaço-tempo. E essa deformação no espaço-tempo faz com que o espaço se curve e tudo que fica em volta dele fique circulando em volta. É essa deformação que causa a força da gravidade e que atrai tudo o que estiver ao seu alcance. Daí nós temos uma teoria científica. A teoria científica, fora do conceito comum de algo sem explicação, de algo que não tem apenas uma suposição, não existe em ciência. A ideia, eu já falei, é a hipótese. A teoria científica é a explicação última. Enquanto as leis são extremamente genéricas e explica a coisa cai porque cai e segue essa fórmula científica, porque as eletrólises acontecem quando eu aplico determinada intensidade de corrente elétrica numa solução condutiva, porque que o isopor é isolante térmico. Todos esses conceitos gerais são explicados através da teoria científica, que vai esmiuçar cada detalhe. Então, no caso da teoria científica, eu preciso provar não só que ela é válida em tudo, mas ela vai ter que resistir a cada uma dessas argumentações. O filósofo da ciência, Karl Popper, dizia que só é científico algo quando ele é passível de ser questionado, de ser posto à prova para ser tido como falso ou não. É o princípio da falseabilidade. Já Thomas Kuhn dizia que ciência, ela parte de saltos de vez em quando, que são paradigmas, que é o conhecimento da área. Quando a ciência dá um salto, é uma quebra de paradigmas. Quando antigamente achava-se que sujas, jogadas num canto, ao abrigo da luz, davam-se ratos. Até que Pasteur provou que não. Houve uma quebra de paradigma e um novo conhecimento surgiu. Uma nova ciência, um novo horizonte se abriu, o sol brilhando por trás de tudo isso, iluminando todo o conhecimento. A ciência é simples de se compreender e é maravilhosa quando nós compreendemos. Quando nós olhamos algo e nós conseguimos entender o porquê está ali. Então, quando eu olho para o sol, eu sei que toneladas e mais toneladas de gases, devido à alta gravidade que tem ali, se fundem, produzindo grande quantidade de energia, e essa energia vem sobre a forma de energia luminosa e calor, iluminando todo o sistema solar, dá nossa luz, nosso calor que nós temos aqui. Nós temos que as nuvens são brancas porque elas refletem totalmente a luz, não absorvendo nada. E a soma de todas essas emanações eletromagnéticas dão na luz branca. E já quando o sol se põe, o céu fica meio rosado, porque a luz fica refratando e apenas a luz vermelha chega até os nossos olhos, enquanto o sol a pino se difunde melhor e a atmosfera filtra a maior parte das luzes, deixando passar apenas a luz de cor azul. É maravilhoso entender isso. É maravilhoso quando a luz passa por pequenas gotas de água e se difratam nessa miríade de cores que nós conhecemos como arco-íris. Isso é a ciência. Não só a pesquisa por outros planetas, entender o átomo
mas o nosso dia a dia, até o nosso macrocosmo, aquilo que nós podemos ver. Nós temos o microcosmos, as bactérias, os vírus, todos os germes, todos os minúsculos seres que vivem numa gota de água. E se nós nos aprofundarmos, veremos substâncias químicas. E mais nos aprofundarmos, chegamos no átomo e nas suas subpartículas. Nós temos um macrocosmo, quando nós saímos da Terra e vemos estrelas, vemos planetas, vemos cometas, vemos tudo isso ao nosso redor, ao alcance de nossos instrumentos. Tanto um telescópio espacial, quanto o melhor dos microscópios eletrônicos, que nos desvendam tanto o macro quanto o micro. Isso é a ciência. Esse é o balé da ciência, que ao longo dos milênios nos deu desde tratamento de água até vacinas, desde pesquisa aeroespacial até o conforto de um ar-condicionado em nossas casas. Essa é a maravilha da ciência. Alguns são contra, mas no frigir dos ovos, quando a noite chega, numa noite de verão, quando dormem no seu ar-condicionado, bebem sua bebida gelada e assistem um filme na televisão, aí eles gostam da ciência ou dos frutos que ela ofereceu. Nós gostamos de ciência, nós não gostamos de ciência, não importa, nós convivemos com ela. E o melhor da ciência é que mesmo que nós acreditemos nela ou não, ela sempre estará para nos ajudar. Porque a ciência sempre nos acompanhará nos dias mais escuros. E nós andemos por todo esse universo sozinhos, nós nunca estaremos, pois o conhecimento de milênios estará conosco.